Capítulos 1 a 12. Fiquei em dúvida se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Como mais comum é começar pelo nascimento, resolvi começar pela morte por duas razões. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. A segunda é que assim ficaria mais diferente, mais novo. Dito isto, faleci às 14h de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, com 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos! Viram-me ir umas 9 ou 10 pessoas, entre elas 3 senhoras, minha irmã Sabina, sua filha e... Tenham paciência, daqui a pouco direi quem era a terceira senhora. Contentem-se apenas em saber que essa anônima padeceu mais do que as parentas. É verdade, padeceu mais. Não digo que se deixasse rolar pelo chão epilética, até porque o meu óbito não era coisa altamente dramática. Um solteirão que expira aos 64 anos não parece que reúne em si todos os elementos de uma tragédia. Morri de uma pneumonia, mas se lhe disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil a caso da minha morte, é possível que o leitor não me creia, e todavia é verdade. Vou expor o caso, julgue-o por si mesmo. Um dia de manhã, estando a passear na chácara, se pendurou uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro e começou a fazer suas acrobacias. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto antipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Chamei a atenção do governo para esse resultado verdadeiramente cristão, mas não neguei aos amigos as vantagens financeiras da distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos efeitos. Agora que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influiu principalmente foi o gosto de ver, impressas nos jornais, folhetos e nas caixinhas do remédio, estas 3 palavras: emplasto, brás, cubas. Para que negá-lo? Eu tinha o amor da glória. A minha ideia virou uma ideia fixa. Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa, pois estando eu ocupado em preparar e apurar a minha invenção, recebi em cheio um golpe de ar. Adoeci logo e não me tratei. Tinha o emplasto no cérebro, trazia comigo a ideia fixa dos doidos e dos fortes. No outro dia estava pior. Me tratei, mas sem cuidado nem persistência. Creio haver provado que foi a minha invenção que me matou. Assim me despedi da tal mulher, a anônima sobre a qual já falei. Tinha então 54 anos. Imagine o leitor que nos amamos, ela e eu, muitos anos antes, e que um dia, comigo já doente, ela aparece à porta do quarto, pálida, comovida, trajada de preto. Havia já 2 anos que não nos víamos e eu a vi agora não como era, mas como fôramos ambos nos nossos dias de juventude. O menos mal é recordar. Ninguém se fie da felicidade presente, há nela uma gota da baba de Caim. Mas a realidade dominou logo. O presente mandou embora o passado. Virgília, ela se chamava Virgília, entrou no quarto, firme com a gravidade que lhe davam as roupas e os anos, e veio até meu leito. Ficou de pé durante algum tempo, ficamos olhando um para o outro, sem articular palavra. Quem diria? De 2 grandes namorados, de 2 paixões sem freio, nada mais havia ali 20 anos depois. Havia apenas 2 corações murchos, devastados pela vida e saciados dela. Virgília tinha agora a beleza da velhice, um ar austero e maternal. Eu disse: anda visitando os defuntos? Ora, defuntos, ando a ver se põe os vadios para a rua. Contou as principais notícias da cidade com uma pitadinha de maldade que deixava tudo mais interessante. Eu, prestes a deixar o mundo, sentia um prazer satânico em zombar dele. Eu me persuadia que não deixava nada demais. Que ideias essas! Olha que eu não volto mais. Morrer. Todos nós havemos de morrer, basta estarmos vivos. Jesus, são 3 horas, vamos embora. Virei amanhã ou depois. Não sei se faz bem, o doente é um solteirão e a casa não tem senhoras. Sua mana? Há de vir cá passar uns dias, mas não pode ser antes de sábado. Estou velha, ninguém mais repara em mim, mas para cortar dúvidas virei com nhonhô.
Nhonhô era um bacharel, o único filho do seu casamento, que com 5 anos foi cúmplice inconsciente dos nossos amores. Vieram juntos 2 dias depois e confesso que ao vê-los ali fui tomado de um acanhamento que nem me permitiu corresponder logo às palavras afáveis do rapaz. Virgília adivinhou-me e disse ao filho: Nhonhô, não repares nesse grande manhoso que aí está. Não quer falar para fazer crer que está morrendo. Sorriu o filho, eu creio que sorri também, e tudo acabou em brincadeira. Nenhum olhar suspeito, nenhum gesto que pudesse denunciar nada, e eu me perguntava o que diriam de nós os gaviões. Era o meu delírio que tinha começado. Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio. Faço eu, e a ciência me agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação desses fenômenos mentais, pode saltar o capítulo, vá direto à narração. Primeiramente, tomei a figura de um barbeiro chinês, fazendo a barba de um mandarim que me pagava o trabalho com beliscões. Logo depois me senti transformado na Suma Teológica, obra de São Tomás, impressa num volume, encadernada com fechos de prata. Ideia essa que me deu ao corpo a mais completa imobilidade. E ainda agora me lembro que, sendo as minhas mãos os fechos do livro e cruzando-as sobre o meu ventre, alguém as descruzava. Virgília, provavelmente, porque a atitude lhe dava a imagem de um defunto. Depois, restituído à forma humana, fui levado por um hipopótamo até a origem dos séculos. Nada vi, além de imensa brancura de neve. Tive uma longa conversa com a natureza, ou Pandora, mãe e inimiga, sobre a vida e a morte. Até que um nevoeiro cobriu tudo, menos o hipopótamo que ali me trouxera, e que, aliás, começou a diminuir, até ficar do tamanho de um gato. Era efetivamente um gato. Encarei-o bem. Era o meu gato sultão, que brincava à porta do quarto com uma bola de papel. Já o leitor compreendeu que era a razão que voltava para casa e convidava a sandice a sair. Mas é mania antiga da sandice criar amor às casas alheias e dificilmente conseguem despejá-la quando ela se instala. No nosso caso, houve quase um distúrbio à porta do meu cérebro, porque a estrangeira não queria entregar a casa e a dona não cedia da intenção de tomar o que era seu. A sandice se contentava com um cantinho no sótão. Não, senhora, estou cansada de lhe ceder sótãos, cansada e experimentada. O que você quer é passar mansamente do sótão à sala de jantar, daí a de visitas e ao resto. Está bem, me deixe ficar só algum tempo mais. Estou na pista de um mistério. Que mistério? De 2. O da vida e o da morte. Peço-lhe só uns 10 minutos. Has de ser sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E dizendo isto, a razão arrastou a sandice para fora, depois entrou e fechou a porta. E vejam agora com que destreza, com que fina arte faço a maior transição deste livro. Vejam. O meu delírio começou em presença de Virgília. Virgília foi o grande pecado da minha juventude. Não há juventude sem infância. Infância supõe nascimento. E eis que chegamos nós, sem esforço, ao dia em que nasci, 20 de outubro de 1805. Viram? Fui desde logo o herói da nossa casa. E se não conto os mimos, os beijos, as admirações, as bênçãos, é porque se os contasse não acabaria mais este capítulo. Fui crescendo. Desde os 5 anos, merecera eu a alcunha de menino diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, eu subia em cima dele com uma varinha na mão, batia nele e dava 1000 voltas a um lado e a outro, e ele obedecia. Outras vezes, escondia os chapéus das visitas, punha rabos de papel nas pessoas sérias, dava beliscões nos braços das matronas e outras muitas mostras de um gênio indócil. Mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha grande admiração por mim, e se às vezes me repreendia à vista da gente, fazia isso por simples formalidade. Em particular, dava-me beijos, pancadinhas na cara e exclamava: Ah, brejeiro! Sim, meu pai me adorava,
Mas eu não quero passar adiante sem contar um galante episódio de 1814. Eu tinha 9 anos. Meus pais ofereceram um jantar e um dos convidados, o Vilaça, era um exímio glosador. E logo após a janta começou a recitar seus versos. E eu, solitário e deslembrado, a namorar uma certa compota de minha afeição. No fim de cada glosa, ficava muito contente esperando que fosse a última, mas não era. E a sobremesa continuava intacta. Tive paciência quanto pude, e não pude muito. Pedi em voz baixa o doce, enfim, berrei e bati com os pés. Meu pai, que seria capaz de me dar o sol, chamou um escravo para me servir o doce, mas era tarde. A tia emerenciana já tinha me arrancado da cadeira e entregado a uma escrava, apesar dos meus gritos. Não foi outro o delito do glosador. Retardou a compota e causou a minha exclusão. Tanto bastou para que eu cogitasse uma vingança, grande e exemplar, coisa que de alguma maneira o tornasse ridículo. Era um homem grave, 47 anos, casado e pai. Não me contentava com o rabo de papel, nem o rabicho da cabeleira, havia de ser uma coisa pior. Fiquei vigiando durante o resto da tarde. O segui na chácara onde todos desceram a passear. Vi que conversava com Dona Eusébia, uma robusta donzelona que, se não era bonita, também não era feia. Estou muito zangada com o senhor. Por quê? Por quê? Não sei por quê. Porque minha sina. Creio às vezes que é melhor morrer. Tinham entrado numa pequena moita, era lusco-fusco. Eu segui os dois. O Vilaça levava nos olhos umas faíscas de vinho e de volúpia. Morrer, meu anjo? Que ideias são essas? Você sabe que eu morrerei também. Que digo, morro todos os dias. De paixão, de saudades. Dona Eusébia levou o lenço aos olhos. O glosador vasculhava na memória algum pedaço literário e achou este, que mais tarde verifiquei ser de uma das óperas do judeu. Não chores, meu bem. Não queiras que o dia amanheça com 2 auroras. Disse isso, puxou-a para si, ela resistiu um pouco, mas deixou-se ir. Uniram os rostos, e eu ouvi estalar, muito leve, um beijo, o mais medroso dos beijos. — O Dr. Vilaça deu um beijo na Dona Eusébia! Gritei correndo pela chácara. Foi um estouro essa minha palavra. O espanto imobilizou a todos. Os olhos iam de um lugar a outro, trocavam-se sorrisos e segredos. Meu pai puxou as minhas orelhas, irritado realmente com a indiscrição. Mas, no dia seguinte ao almoço, lembrando o caso, sacudiu-me o nariz. Ah, brejeiro! Fim do capítulo 12.